O nome de Hiroshima está tão ligado à bomba atômica que é difícil imaginar que outras cidades estavam na lista de alvos. No início de 1945, os Estados Unidos ainda demorariam alguns meses para finalizar a construção de sua primeira bomba atômica e certamente ainda não sabiam onde detoná-la. Os alvos variavam desde cidades militarmente relevantes até aquelas com grande importância cultural. No vídeo de hoje, falaremos sobre como foi tomada a decisão de lançar as bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Em 10 de maio de 1945, 3 dias após a Alemanha se render às potências aliadas e por fim à Segunda Guerra Mundial na Europa, um grupo cuidadosamente selecionado de cientistas e militares se reuniu no escritório em Los Alamos, Novo México. Com a Alemanha agora fora da guerra, as mentes por trás do projeto Manhattan começaram a discutir onde a bomba deveria ser lançada. Esse grupo era conhecido como Comitê de Alvos, e a pergunta que tentou responder foi: qual das cidades japonesas mais conservadas demonstraria melhor o poder da bomba atômica? O general Leslie Groves, engenheiro do exército encarregado do projeto Manhattan, estudava quais seriam os alvos desde finais de 1944. Em uma reunião preliminar, ele havia estabelecido alguns critérios. O alvo deveria possuir um valor sentimental para os japoneses, de modo que sua destruição afetasse negativamente sua vontade de continuar a lutar na guerra, ter algum significado militar, como fábricas de munições e ser o local de concentração de tropas, estar praticamente intacta para demonstrar o assombroso poder destrutivo de uma bomba atômica e, finalmente, ser suficientemente grande para uma arma daquela magnitude. Os cientistas do projeto Manhattan, por sua vez, analisavam outras questões, como condições climáticas, tempo, uso de radar ou visualizadores e, finalmente, as cidades prioritárias. Eles apontavam Hiroshima como o maior alvo em potencial, o mais preservado e que havia ficado de fora da lista das cidades bombardeadas. Assim, concluíram dizendo que esta cidade deveria ser levada muito em conta na lista de alvos. Por outro lado, assinalavam que Tóquio, Nagoya e Yokohama eram consideradas inadequadas. Tóquio, por exemplo, já havia sido suficientemente bombardeada, com o Palácio do Imperador sendo uma das poucas edificações deixadas em pé. Finalmente, um dos cientistas, chamado Joyce Stearns, apontou 4 alvos pré-selecionados em ordem de preferência: Kyoto, Hiroshima, Yokohama e Kokura. Todas elas eram grandes áreas urbanas, com mais de 5 km de diâmetro, capazes de serem efetivamente danificadas pela explosão e que provavelmente não seriam atacadas nos próximos bombardeios de agosto. Levantou-se também a possibilidade do bombardeio do Palácio do Imperador em Tóquio. Alguns consideraram essa proposta excelente, mas militarmente impraticável. O que quer que Tóquio fosse, a cidade foi retirada da lista de alvos porque era praticamente formada apenas por escombros. Outro dos possíveis alvos era a cidade de Kyoto, que era uma cidade industrial com mais de 1 milhão de habitantes, que além disso, também atendia à maioria dos critérios do comitê. Stearns declarou que a vantagem psicológica de Kyoto, como centro cultural e intelectual, faria com que seus moradores dessem mais importância aos danos provocados por uma arma nuclear. Por sua parte, a cidade de Hiroshima, com 318 mil habitantes, tinha um atrativo semelhante. A cidade era um importante repositório do exército imperial, além de ser um porto de embarque localizado no centro de uma área urbana de tal tamanho que parte da cidade poderia sofrer grande dano. Hiroshima, a despeito disso, era a maior cidade que ainda não havia sido bombardeada, já que era rodeada por colinas. Stearns afirmou que essas colinas provavelmente produziriam um efeito que aumentaria muito o dano da explosão. Essa reunião do comitê mal tocou na capacidade militar das cidades. Para começar, Kyoto, que era a antiga capital do Japão, não tinha instalações militares significativas, mas seus belos templos e edifícios de madeira chamavam a atenção. O general Groves havia dito que Kyoto deveria ser a cidade escolhida, já que possuía um grande valor sentimental para os japoneses, além do fato de os prédios de madeira serem altamente inflamáveis. Por causa disso, o comitê concordou por unanimidade que a bomba deveria cair sobre um grande centro urbano, cujo impacto psicológico deveria ser espetacular, como forma de garantir o reconhecimento internacional do poder da nova arma. O Comitê de Alvos reuniu-se no Pentágono em 28 de maio.
Seus membros concentraram-se dessa vez em fixar o local exato onde a bomba deveria cair. O avião que a transportaria deveria evitar a localização de instalações militares ou industriais, já que estas eram pequenas e estavam dispersas. Em vez disso, concordaram que o dispositivo deveria ser lançado no centro da cidade selecionada. Quanto a isso, foram bastante explícitos. Em outras palavras, disseram que o avião deveria apontar para o coração da cidade. Uma área urbana intacta demonstraria melhor os grandes efeitos da bomba. Caso destruísse instalações militares ou fábricas de munições, este efeito, embora desejável do ponto de vista militar, era incidental em relação à ideia central contida na escolha da cidade e não havia influenciado tal decisão. Após as discussões, ninguém no comitê recomendou outro tipo de alvo e o quanto cada cidade proposta tinha de alvos militares tradicionais dentro dela. O verdadeiro objetivo do ataque era a própria cidade. O comitê rejeitou qualquer sugestão de aviso ou demonstração prévia da bomba ao Japão, como, por exemplo, mostrar-lhes o teste da bomba no Novo México. Groves compartilhou seu desprezo por pessoas que ele chamou de almas ternas, que defendiam a manifestação do poderio da bomba sem combate. Quando a reunião terminou, o comitê tinha poucas dúvidas sobre onde cairia a primeira bomba atômica, e nenhuma de que esta faria algo apocalíptico, varrer uma cidade do mapa. No mês de junho, o comitê reduziu a quantidade de alvos. No dia 15, listaram os atributos da cidade de Kyoto. O relatório dizia: era uma típica cidade japonesa, com elevada proporção de madeira nos distritos residenciais. Havia poucas estruturas resistentes ao fogo. Continha universidades, escolas e áreas de lazer, que na verdade eram pequenas e estavam dispersas, e em 1945 eram de uso insignificante. Foi por isso que o comitê colocou Kyoto numa posição mais alta em sua lista de alvos. Por seu lado, a cidade de Kokura também estava na lista. Essa cidade continha um dos maiores arsenais do Japão, cheios de veículos militares, artilharia, armas de fogo pesadas e supostamente gases venenosos. Era, portanto, o objetivo militar mais óbvio. No entanto, havia outro grupo bem influente que entrou no debate sobre a escolha das cidades. Era o Comitê Provisório de Altas Autoridades, convocadas pelo polêmico secretário de guerra Henry Stimson para aconselhar o presidente sobre o futuro da energia nuclear para uso militar e civil. No papel, este comitê provisório parecia onipotente. Seus membros incluíam, além de Henry Stimson, James Byrnes, representante pessoal de Truman. Os cientistas Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence e Enrico Fermi foram alocados no painel científico do comitê. Os generais George Marshall e Leslie Groves receberam convites para participar de suas reuniões. Em meados de junho foi realizada uma reunião dos dois comitês. Stimson abriu os trabalhos com a seguinte observação: não consideramos esta uma simples nova arma, mas uma mudança revolucionária nas relações do homem com o universo. A bomba atômica pode significar a perdição da civilização ou um Frankenstein que nos pode devorar ou garantir a paz mundial. Deve, portanto, ser controlada e alimentada a serviço da paz. Posteriormente, Oppenheimer foi convidado a revisar o potencial explosivo das bombas. Duas delas estavam sendo desenvolvidas, uma de plutônio e outra de urânio. Foram utilizados diferentes métodos e processos de detonação, embora fosse esperado que ambas fornecessem uma carga útil entre 2 e 20 quilotons de TNT. Por outro lado, os números e a destruição que implicariam atemorizaram o secretário de Estado Byrnes, como ele mesmo admitiu mais tarde. Byrnes disse ainda que, além de seu horror com aquelas projeções, ele tinha que pensar também sobre o compartilhamento do segredo da bomba atômica com Moscou, pelo que decidiu seguir sua política de então, que excluiria de maneira pontual os russos e o resto do mundo do segredo atômico. Oppenheimer defendeu a divulgação do segredo em termos mais gerais. Ele também disse que Moscou sempre foi muito amigável com a ciência e não deveriam prejulgar a atitude russa. Marshall também se perguntou se uma combinação de poderes aliados poderia controlar a energia nuclear. O general sugeriu até mesmo que se convidasse cientistas russos para testemunhar o teste da bomba atômica em Alamogordo, programado para julho. Tais conversas alarmaram Byrnes, que havia observado os soviéticos na Conferência de Yalta. Stimson, enquanto isso, estava pessoalmente preocupado em salvar Kyoto, cujos templos e santuários tinha visitado com sua esposa em 1926, quando era governador das Filipinas, pelo que pediu que esta cidade fosse removida da lista de alvos.
Ele acrescentou que o Japão não era apenas um lugar no mapa, ou uma nação que deveria ser derrotada, e que a bomba deveria ser usada como arma de guerra da maneira prescrita por suas leis e lançada sobre um objetivo militar. Observou ainda que Kyoto não deveria ser um alvo, já que a cidade era exclusivamente um lugar de casas, artes e santuários. Com exceção de Stimson sobre Kyoto, nenhum dos membros do comitê levantou questões éticas, morais ou religiosas contra o uso de uma bomba atômica sem prévio aviso numa cidade não defendida. O tom não profissional, a estrita aderência à forma e o frio pragmatismo não admitiam argumentos humanitários. Parecia que a guerra total tinha rebaixado os padrões morais de todos os envolvidos. Stimson entendeu as implicações morais da guerra nuclear, apesar de que no começo se havia mostrado firmemente convencido de que a bomba deveria ser usada. Posteriormente, no entanto, a ideia passou a atormentá-lo. Ele começou a pensar que os Estados Unidos estavam perdendo sua bússola moral da mesma forma que poderiam estar prestes a reivindicar a supremacia militar sobre o mundo. Não obstante, os físicos do Comitê Científico e Groves conseguiram manipulá-lo. O encontro, que começou com a declaração do próprio Stimson acerca da nova relação da humanidade com o universo, terminou com sua aprovação para o primeiro ataque atômico contra o centro de uma cidade, a qual aqueceu momentos depois de haver rechaçado o bombardeio de civis. Finalmente, o comitê concordou por unanimidade que as bombas atômicas deveriam ser usadas o mais rapidamente possível, sem aviso prévio e em plantas de guerra cercadas por casas de trabalhadores ou outros edifícios suscetíveis a danos, para causar um choque na maior quantidade de habitantes possível. Apesar de tudo, o destino das cidades ainda estava sendo decidido. Neste mesmo mês de junho, Stimson perguntou a Groves se a lista de alvos havia sido finalizada, e ficou com raiva quando viu Kyoto no topo dela. Mais uma vez, ordenou que esta cidade fosse retirada da lista. Groves não deu a menor importância a esta interferência, já que a destruição de Kyoto foi ideia sua. Groves acrescentou que Kyoto tinha uma área suficientemente grande para se obter um conhecimento completo dos efeitos da bomba atômica, e que Hiroshima não era tão satisfatória a esse propósito. Durante semanas, Groves seguiu referindo-se a Kyoto como um dos alvos, apesar das claras instruções de Stimson de removê-la da lista. No entanto, depois de uma conversa com o presidente Truman, Stimson enfatizou a importância de remover Kyoto da lista, já que se assim não se procedesse, a amargura que seria causada por um ato tão indiferente tornaria impossível a reconciliação com os japoneses. As tensões que levaram à Guerra Fria já estavam se formando, e a última coisa que os americanos queriam fazer era fortalecer a causa comunista na Ásia. Foi então que Nagasaki foi adicionada à lista de alvos no lugar de Kyoto. Em 30 de junho, finalmente, Groves relatou com muita relutância ao chefe de Estado-Maior que Kyoto fora removida como um possível alvo da bomba atômica. A eliminação de Kyoto deixou 5 cidades na lista de alvos, listadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Comitê de Alvos. A primeira era Hiroshima, sede do 2º Exército Japonês, que supostamente liderava a defesa de todo o sul do Japão. Além disso, a cidade tinha um grande porto de embarque situado quase no centro de sua área urbana. Kokura, cidade que possuía um dos maiores arsenais do Japão e era, por isso, o objetivo militar mais importante. Niigata, outro porto importante identificado pelo comitê como um potencial centro de dispersão industrial. E Yokohama, que além de possuir uma grande área industrial, era também local da fabricação de aviões, máquinas, ferramentas, equipamentos elétricos e refinarias de petróleo, e que além disso não fora tão afetada pelos bombardeios convencionais. E finalmente Nagasaki. Essa cidade, por ser montanhosa, não era ideal, mas seus estaleiros da Mitsubishi, onde foram construídos os enormes navios de guerra japoneses, deram-lhe um forte apelo simbólico. Em 25 de julho de 1945, Groves finalizou sua lista de alvos numa diretiva emitida a Carl Spaatz, comandante-geral das Forças Aéreas Estratégicas dos Estados Unidos no Pacífico. O grupo da 20ª Força Aérea lançará a primeira bomba tão logo seja possível. As condições de tempo deverão permitir um bombardeio visual num dos alvos depois de 3 de agosto de 1945. Para transporte de pessoal militar e civil do Departamento de Guerra, responsáveis pela observação e registro dos efeitos da bomba, um avião extra deverá acompanhar aquele que transportará a bomba. As aeronaves de observação permanecerão a vários quilômetros do ponto de impacto da bomba. Serão lançadas bombas adicionais nas outras cidades presentes na lista de alvos
tão logo estejam prontas. Surpreendentemente, o nome da primeira cidade a ser bombardeada foi decidido menos de 1 hora antes da primeira bomba cair. Um relatório que indicava clima fechado para o 6 de agosto tornou Hiroshima o alvo preferencial da lista, selando assim o destino da cidade. 3 dias depois, na manhã do dia 9 de agosto, os americanos lançaram a segunda bomba atômica. O alvo original do segundo ataque era Kokura, mas naquele dia a cidade estava coberta por nuvens, motivo que levou a bomba a ser lançada sobre a cidade de Nagasaki, que tinha o melhor porto na ilha de Kyushu. Parece incrível pensar que uma cidade que nem estava na lista dos objetivos iniciais fora escolhida devido ao mau tempo na cidade de Kokura. Provavelmente, uma outra bomba seria lançada no dia 19 de agosto. Acredita-se que o objetivo desta vez seria Tóquio, com o provável local sendo o Palácio do Imperador. Felizmente, o Japão se rendeu incondicionalmente no dia 15 de agosto, concluindo assim a Segunda Guerra Mundial. Durante anos, acreditou-se amplamente que tinha sido o ex-arqueólogo e historiador de arte americano chamado Langdon Wagner e não o controverso secretário de guerra, Henry Stimson, quem aconselhara as autoridades a não bombardear as cidades com bens culturais, incluindo Kyoto. Existem até mesmo monumentos em homenagem a ele em Kyoto e Kamakura. Essa ideia surgiu devido ao fato de que Stimson, anos antes, estivera por trás da internação de mais de 100 mil nipo-americanos, e que seu interesse por Kyoto era motivado apenas por questões pessoais. Seja como for, os Estados Unidos tornaram-se a primeira e única nação a usar armas atômicas durante a guerra. Embora a queda das bombas no Japão tenha marcado o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores sustentam que com ela também começou a Guerra Fria.